E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nós temos mais um vídeo, dessa vez falando como a cultura woke tem impactado em alguns personagens, tanto no cinema quanto nos quadrinhos, né? O que isso interferiu na forma como eles estão hoje, né? Na maioria dos casos isso não acaba bem. Nós sabemos que muitos personagens sofreram muito, né, nesses últimos anos. Então a gente vai aqui nesse vídeo citar, mencionar e falar um pouco sobre os personagens que mais sofreram com essas mudanças, né? Que algumas delas desastrosas, acabou afundando personagens importantes, talvez aí para sempre ou por muito tempo pelo menos. Então nesse vídeo a gente vai discutir sobre isso e vamos lá. E vamos começar pelo Deus do Trovão, Thor, um dos personagens mais icônicos, mais respeitados e mais poderosos do MCU, que, né, era muito importante até que chegou Thor, Amor e Trovão. Além do filme ser um desastre, esse grande deus poderoso virou nada mais, nada menos do que uma grande piada. Antes desse filme, nós tínhamos um grande guerreiro digno do martelo Mjolnir e que passou por uma jornada ali de crescimento e redenção durante o MCU. Depois desse filme, ele foi transformado numa piada, né, num alívio cômico, sem importância nenhuma, só para dar espaço para que Jane Foster se tornasse o novo Thor. Ao invés de fazer com que a Jane Foster tivesse um arco ali de crescimento e tivesse importância de fato no MCU, eles preferiram simplesmente descartar o Thor, né? Fazer com que ele fosse rebaixado a um simples piadista, né? A um personagem sem grande relevância para que ela pudesse se destacar de alguma forma. Resumindo, basicamente eles tentaram fazer com que o Thor virasse alguma coisa ruim, simplesmente para que as pessoas parassem de gostar dele e começassem a gostar da Jane Foster. O que foi um grande erro, né? Além do filme ter sido ruim por conta do excesso de piadas e também por conta dessa proposta aí de roteiro que é extremamente fraca e sem sentido, fez com que se tornasse um grande fracasso. Então, um personagem aí nos quadrinhos que poderia ter vindo pro cinema para cobrir uma falta de personagens femininos como heroínas, acabou sendo jogado no lixo por conta dessa adaptação péssima, simplesmente para quê? Para atender uma agenda ideológica. E como resultado a gente já sabe, né? Quando uma empresa ela faz algo simplesmente para atender uma agenda e esquece do roteiro, esquece da história, o público obviamente não é burro e acaba rejeitando essas mudanças. Foi o que aconteceu com o Thor. Depois disso, o Thor basicamente foi cancelado, né? A gente não ouve falar mais nada sobre ele, como se ele não existisse mais no MCU, e por conta de uma adaptação péssima, né, de uma ideia péssima de atender apenas uma agenda ideológica política ali por conta dessa cultura woke, do politicamente correto, enfim, muitas decisões erradas nesse filme aí. Infelizmente, porque a Jane Foster poderia ter sido sim introduzida no MCU de uma forma mais digna e sem ter que destratar um dos maiores heróis da Disney, né, um dos maiores heróis da Marvel, que teve uma importância muito grande nos Vingadores e poderia ainda continuar tendo uma importância muito grande. Infelizmente, a Disney tomou mais uma escolha errada e essa é uma das lacrações que não deram certo. E ainda falando da Disney, nós temos a franquia do Star Wars, que foi muito grande no passado, mas que ultimamente tem sido só uma grande piada da lacração, né? Muitos aí seriados e filmes que não deram certo. E falando de filmes, os últimos filmes de Star Wars, ali da trilogia pelo menos, fizeram algumas coisas que, rapaz, daria pra apagar tranquilamente da história que ninguém sentiria falta, né? Por exemplo, o Mestre Yoda aparecendo pro Luke Skywalker e não sendo nada parecido com aquele mestre que era simplesmente uma referência de sabedoria de todo o universo. E nós temos também o próprio Luke Skywalker, que foi rebaixado a um velho fraco e sem importância nenhuma na história, né? Como se ele não fosse nada, como se tudo que ele fez, todo o arco dele de crescimento não tivesse sido nada. Os grandes feitos dele foram ignorados durante a franquia, né? Nas últimas adaptações. Para quê? Para dar espaço para uma nova
nova personagem que ganhou os poderes do nada, virou super poderosa do nada e não teve nenhum desenvolvimento significativo. E porque, mais uma vez, tentando atender ali as necessidades da diversidade, o filme acabou fracassando feio por ignorar pontos importantes da sua história, simplesmente diminuindo personagens importantes para dar espaço para personagens que o público não conhece, e isso o público não aceita, não deixa passar em branco. E que nós podemos ver que antes nós tínhamos Star Wars como grande referência no cinema, né? Grande referência de filmes de ficção científica que tinham personagens grandiosos e bem significativos, bem desenvolvidos, personagens sábios, poderosos, né? E capazes de contar uma boa história. E hoje, depois dessa cultura woke, o que nós temos de Star Wars? Personagens rasos, mal desenvolvidos, alguns deles que não fazem sentido nenhum em existirem. Infelizmente, Star Wars acabou se tornando isso nos dias de hoje, né? Só uma história rasa ali que vive de uma sombra do passado, mas que não faz realmente muito sentido. Infelizmente, para os fãs de Star Wars, não existe uma perspectiva ainda muito boa. E olha que eu só mencionei 2 personagens, mas se você tem acompanhado os filmes e os seriados, você sabe que muita coisa daria para colocar aqui. Óbvio que eu não vou mencionar todas as séries, filmes e personagens que tiveram uma boa dose de lacração, porque esse vídeo ficaria muito grande e basicamente precisaria de um vídeo só falando sobre Star Wars, e não é o caso. Apenas basta a gente saber que Star Wars é uma franquia que tem sofrido muito com toda essa questão da cultura woke. E o que falar de um dos personagens mais icônicos dos anos 80, aí o He-Man, mestre dos universos, né? Foi anunciado pela Netflix e muita gente ficou feliz com esse anúncio. Mas que decepção, né? Ao ver essa adaptação chegar na Netflix. Infelizmente, a Netflix tomou aí a decisão, como ela já vem fazendo em alguns outros casos, mas num caso querido como esse, pegar um personagem como o He-Man, que é um personagem que todo mundo conhece, basicamente, né? E é o personagem que todo mundo gosta, é o principal personagem, o motivo pelo qual as pessoas assistiam esse desenho, né? E queriam assistir a série. O que eles fizeram? Tiraram esse personagem de cena simplesmente para dar espaço pra Teela, né? Para que a Teela se tornasse a protagonista dessa série. Mas infelizmente isso não colou muito bem, né? Ou felizmente, não sei. Eu particularmente não gostei muito da série, achei que perdeu muito a característica de termos o He-Man como protagonista ali, como defensor do castelo de Grayskull, e a Teela, por mais que eles se esforçaram de fazer com que o público gostasse dela, não ficou tão legal. Então eu considero que a Netflix estragou aí uma das adaptações que poderiam ter dado muito certo nos streams, mas infelizmente essas escolhas de colocar lacração em tudo acaba sempre trazendo uma consequência negativa. E a consequência negativa aqui é que essa série acabou aí sendo esquecida pelo público, ou pelo menos não fez muito sucesso. E, né, infelizmente a gente vê que nem sempre as empresas elas aprendem com esse tipo de decisão. Essa necessidade de pegar um personagem que é importante, querido pelo público, e diminuir ele para que um outro personagem possa assumir o lugar dele, normalmente não é uma boa decisão. Se eles quisessem fazer uma série só da Teela como uma protagonista, que fizesse uma série dela, né? Não uma série do He-Man. Enfim, a série tentou inovar, mas acabou tornando aí o personagem mais importante um coadjuvante, e como resultado o público não gostou disso e a série não foi bem. Com certeza isso daí marcou um pouco os fãs. Vai ser difícil uma nova adaptação do He-Man que acabe atraindo os fãs novamente. E se você é fã de espionagem, deve também ser fã de James Bond 007, uma das franquias de maior sucesso de toda a história do cinema, que perdurou aí por muitos anos, principalmente por ter um personagem, né, principal ali como um dos mais audaciosos, né, espiões de toda a história, muito capacitado, capaz ali de surpreender muita gente e fazer coisas que ninguém esperava. Mas o que tem acontecido aqui nos últimos filmes, tá tendo uma tentativa meio que desesperada de substituir ele, né? De colocar um outro personagem no lugar dele e fazendo o que a lacração normalmente sabe fazer, né? O que a agenda woke costuma fazer, diminuindo um personagem, fazendo com que ele pareça menos interessante, menos inteligente, para dar espaço para um outro personagem. Então esse é mais um filme aí que vem sofrendo, uma franquia, né? Que vem sofrendo com esse tipo de agenda woke. Apesar que agora a Amazon comprou esse filme, né? A gente não sabe exatamente o que ela vai fazer com isso, mas muita gente acredita que essa situação pode ainda piorar.
Mas enfim, isso daí só vendo agora, né, os próximos filmes para saber mesmo, mas é um bom exemplo de tentativa de estragar um personagem importante para dar espaço para um outro personagem, né, pro caso de uma mulher espiã, e enfim, e para isso tem que diminuir a importância do homem nesse filme. Quem assistiu, né, quem acompanha vai entender melhor o que eu tô falando, mas enfim, esse é só um exemplo de personagens bons e importantes que podem sim ser danificados ao longo do tempo por tentativas de fazer ele se adaptar a uma agenda específica. Um outro caso aí também muito criticado e bastante abordado aqui no YouTube é o Hulk, né? Hulk, que era um personagem muito poderoso e importante nas HQs, e ao longo do tempo no MCU ele foi se tornando cada vez menos importante. E não só menos importante, mas foram rebaixando ele de patamar filme após filme. Até que no final ele já estava levando uma grande surra do Thanos, né? E depois, se não bastasse, ele ainda ali com o Professor Hulk se tornou um completo idiota, um personagem sem importância nenhuma dentro do MCU, que não fez diferença nenhuma. Ou seja, eles realmente decidiram nerfar o Hulk de todas as formas possíveis. E depois isso tudo ficou óbvio o motivo, né? Que era preparando o caminho, o terreno para o lançamento do seriado da She-Hulk, que é justamente a versão feminina do Hulk. E quem assistiu a série e acompanhou as análises no YouTube e enfim na internet na época do lançamento, vai lembrar que a série da She-Hulk é uma das piores da história. Uma série totalmente focada na agenda woke ali, que tem como objetivo diminuir todos os homens e fazer com que as mulheres sejam protagonistas, né? Dando a personagem muito mais inteligência, por exemplo, que o Hulk, muito mais importância que o primo dela, o Hulk, e até mais forte, né? Eles fazem questão de mostrar que ela do nada virou Hulk e já era muito melhor do que ele, controlava a raiva melhor que ele, fazia tudo melhor que ele. Enfim, isso daí pegou muito mal, as pessoas não curtiram essa ideia de fazer com que o Hulk fosse rebaixado para dar espaço para She-Hulk, e mais uma vez o cinema fazendo tudo de forma errada e sempre usando a mesma agenda, o mesmo estilo, né, o mesmo propósito, diminuir alguém que já é importante e famoso para dar espaço a alguém que não tem tanta relevância assim, pelo menos não no público geral, e o público acaba rejeitando esse tipo de adaptação. Na maioria das vezes são até personagens bons que teriam uma boa chance no cinema, mas acabam fazendo tudo da forma errada por conta do quê? Da agenda woke. Mais uma vez a lacração estragando personagens aí que poderiam ser bem relevantes e importantes. E mencionando aqui rapidinho, galera, o filme do Indiana Jones, que era aí pra fazer com que as pessoas relembrassem de um dos grandes clássicos, né, trazendo ali um pouco daquela nostalgia que nós tínhamos desse filme, que realmente era um filme bem legal de se assistir, mas infelizmente essa versão que foi lançada, ela basicamente destrói o filme inteiro em pró de uma agenda woke, né? Rebaixa novamente o protagonista para que a nova personagem que deveria de receber ali o bastão se parecesse mais inteligente e mais importante. Mais um exemplo de como Hollywood ela tá perdida seguindo essa necessidade de pôr diversidade nos filmes, de seguir uma agenda política ou ideológica. Isso tem feito um grande estrago, infelizmente. Todo mundo espera que isso mude agora nos próximos anos, mas a verdade é que tudo é incerto. Por enquanto a gente precisa ficar bem atento ao que está acontecendo. Eu ainda poderia continuar aí citando diversos filmes, como A Pequena Sereia, a própria Branca de Neve, que vai lançar agora esse mês, o próprio Capitão América, que foi uma polêmica aí no cinema nos últimos dias. Mas enfim, a gente sabe que existem muitos personagens que foram destruídos ou bastante impactados pela política woke nos cinemas, nos quadrinhos, enfim, em vários lugares. E isso é uma coisa ruim, infelizmente, mas não tem muito o que fazer, basta a gente assistir ou rejeitar aquilo que a gente não concorda. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Quem gostou, por favor, dá o like, se inscreve no canal e até mais.